grande para os irmãos. E antes de a gente iniciar nesse capítulo 90, nós temos que contextualizar essa passagem. Esse salmo escrito por nosso irmão servo Moisés. Moisés foi aquele grande legislador, também o libertador do seu povo, um homem que criou as leis da sua época, e também foi aquele que Deus escolheu para libertar o povo dele. Moisés escreveu esse salmo durante o período do êxodo, saída do povo pelo deserto, uma jornada de 40 anos, fugindo da escravidão e da servidão de Faraó, para a terra prometida, Canaã celestial. Durante esse percurso, os israelitas enfrentaram muitos desafios, vários desafios, escassez de alimento, às vezes de água, mas nós sabemos que a bondade de Deus era tão grande para aquele povo, como assim é conosco hoje. Deus mandava codornizes para alimentar aquele povo diariamente, o maná, aquele povo era alimentado. E Moisés, como libertador, ungido e usado por Deus para resgatar aquele povo, e encontrava água, tocava na rocha e a água aparecia para matar a sede daquele povo. Animais selvagens, grandes animais selvagens, era esse o problema. Animais capazes de querer devorar a vida de cada um deles, mas Deus cercando aquele povo, Deus protegendo, Deus guardando, Deus sendo um muro à volta deles, como segurança para eles, cobras, serpentes venenosas também naquele local. E nós temos daquela passagem, onde os magos de Faraó, os irmãos lembram disso aí, jogaram uma vara, essa vara transformava em cobra. Melhor dizendo, Moisés jogou a dedo primeiro, daí ela se transformou em serpente. Os magos acharam que podia imitar o poder de Deus, fizeram o mesmo, mas só que a cobra que Moisés ergueu estava engolindo as cobras dos magos, ou seja, o poder verdadeiro sobrepondo o poder que não era verdadeiro. Moisés apresentava o poder de Deus naquele momento, sem contar os conflitos daquele povo, conflito interno de cada um. Era um povo de outra época, mas nós vemos as crises que eles tinham. Nós temos, eles tinham suas crises. Muita queixa de Moisés. Moisés, o que eles trouxe para esse lugar? Morrer de fome, rebelando, criando outros deuses, falsos deuses, em vez de adorar o Deus verdadeiro, eles pegaram, começaram a fazer deuses, e aquele pessoa entristeceu o coração de Deus. Mesmo assim, Deus foi misericordioso com eles, por causa de Moisés. A cada parada, eles iam sepultando também os seus mortos. A Bíblia registra que saíram 600 mil homens, fora mulheres e crianças, que não eram contados. É muita gente, é uma população gigante. E questionamento sobre a fé e a confiança em Deus por parte daquela multidão de povos. Então esse é um breve texto que nós para recordar a origem desse salmo. Esse salmo também tem divisões. O livro de Salmos está dividido em 5 seções. Salmos de 1 a 41, 42 a 72, 73 a 89, 90 a 106, 107 a 150. Cada uma delas termina com uma expressão de louvor. Por exemplo, bendito seja o Senhor nosso Deus, o Deus de Israel, de século em século. Continua cuidando. Amém, Javes? Continua cuidando da mesma forma. Claro, com outra estratégia, mas o poder é o mesmo. Nosso Deus não muda, Ele continua com o mesmo poder, Ele continua tendo a rédea desse mundo, está nas mãos dele, Ele continua com o mundo nas suas mãos.
O crente, nós, não precisamos preocupar o que há de acontecer. Tem umas jovens aqui, não preocupa não. Deus continua tendo a rédea desse mundo. Ele não vai perder. Continua. O Criador continua com o mesmo poder nas suas mãos. O mesmo poder está sobre ele. Não é? O próprio Deus falou, né? Está vendo Jesus, meu filho amado, a quem me compraste? Muito prazer. Esse Jesus é conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Né? Não dia sim, dia não, né, Joelho? Todos os dias, todo o tempo, todo momento, Ele está conosco. Seja em qualquer situação, Ele continua conosco, continua presente. Assim é feita a classificação do livro dos Salmos. Os tipos de salmos mais comumente listados são salmos de louvor, salmo de lamento, salmo de ações de graças, salmo de peregrinação, é o texto propriamente dito, né? Salmos reais, salmos sapienciais, né? Salmos de súplica, salmos penitenciais. O que aprendemos no Salmo 90? Esse salmo nos ensina a valorizar nossos dias na terra. E a gente tem sabedoria e retidão. Eis que Deus é retidão de nós. Ser sábio, ser reto. E quando eu falo de sábio e retidão, vem memória minha, essa também é sua. Você vai no céu de Jó. Um íntegro, reto, que se desvia do mal. Íntegro, reto, se desvia do mal. É o que? É um padrão, né, Ronaldo? É um tipo de crente padrão para os nossos dias difíceis, dias atuais, dias onde a corrupção permeia, mas a igreja de Deus continua firme, continua com propósito, continua alicerçada na palavra dele, essa palavra é imutável. Tudo vai passar, mas a palavra dele não vai passar, vai continuar. É um apelo a viver uma vida que é centrada em Deus e orientada para a eternidade. Assim, o Salmo 90 não é apenas uma reflexão sobre a vida e a morte, mas também um guia de como viver de forma significativa e com propósito. Né? Então, vemos agora, né? O Salmo 90 abre o quarto livro do Saltério. Muitos irmãos aí, os mais experientes, né? Quando falava assim, né, mas não, vamos abrir no livro dos louvores. Os mais novos, lembram disso? Não lembro, né? Isso é antigo, né? É salmo, viu? Né? Livro dos louvores. É salmo. Tá? Foi escrito por Moisés, eu acabei de falar. Né? Então, revela-nos a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. A efemeridade do homem, o homem é efêmero, né? Passa rápido. 5 verdades emanam deste salmo. Em primeiro lugar, a eternidade de Deus. Salmo 90, versículo de 1 a 4. Moisés diz que Deus foi e será nosso refúgio. Deus foi e será, continuará sendo. Lembro, me recordo aqui no Salmo 46, verso 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Bem presente, irmãos. Foi e será nosso refúgio. Ele tem sido refúgio do seu povo de geração em geração. Ele foi dos apóstolos, ele foi dos profetas, ele foi dos reis, ele foi, como o Juninho falou, do avô dele, foi da minha avó, foi da geração antiga, né? A primeira geração, a sua geração atual, dos seus filhos, dos seus netos. Deus continuará sendo esse Deus das gerações, irmão. Continuará sendo esse Deus dessa geração e das futuras gerações. Por isso que nós trazemos nossos filhos à presença de Deus. O que o salmista fala? Os filhos são de quem? Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Os filhos
Você não é ser muito, Ele permitiu que você e com a sua esposa concebesse um filho, mas eles são de Deus. Nós queremos filhos para o mundo, queremos filhos para Deus. Há uma conotação às vezes errada. Eu queria meu filho para o mundo. Não, você queria seu filho para ser bênção, para ser bênção e abençoar as pessoas, aonde Ele quer que seja em qualquer lugar do planeta, ele vai ser um servo. Onde colocar o pé dele, a presença do Senhor, ele será como se fosse um embaixador em Cristo, onde ele estiver, uma mulher embaixatriz em Cristo, onde ela estiver. Esse é o propósito dos nossos filhos, ser essa bênção, para que as futuras gerações conheçam que é um Deus vivo, um Deus no céu, um Deus que controla esse universo. Os homens surgem, vivem e morrem. Quantos homens você conheceu? Certa feita, perguntando para um aluno, eu fiquei triste com a resposta dele. Eu falei, nós tivemos um piloto de Fórmula 1, patriota, ganhava a corrida, dava a última volta com a bandeira do nosso país. Aí falou, quem é esse cara? Viu, Maria? Vi falando. O nome dele era Ayrton? Sim, o nome dele era Ayrton. Passou. Ele passou. Ele teve a sua história. Agora eu quero me lembrar de um homem de Deus, o pai do Juninho Sodael, com toda a simplicidade, meu sogro e seu irmão. Lá era uma casa, a casa do meu sogro, era como se fosse receber aqueles que estavam estudando para pastor, seminaristas. Lá era a casa do meu sogro em Peruíbe, a casa do seminarista. Obrigado a todo mundo, viu? Todos os seminaristas, quando ele estava vivo, se hospedava lá 3, 4, 6 meses. Adelônios Ferreira da Cunha. Tive o prazer de conviver com esse servo de Deus. Meu irmão, vou passar lá na sua casa, quero a sua companhia comigo, pastor. Eu fico lisonjeado com a sua presença. Eu fico. Então os homens surgem. Você passa numa rua fulano de tal. Já não existe mais. Né, Jales? Aquela rua é uma homenagem póstuma de alguém que fez algo por aquela comunidade, Ronaldo. Então não existe mais. Assim são os homens. Nós não somos carvalho, nós somos Líbano, para viver eternamente ou quase eternamente. Um dia nós partiremos. E o legado nosso? E o nosso legado? Não é? Mas Deus continua sendo refúgio para essa e para as futuras gerações. Ele é o mesmo no passado. Hebreus 13:8 fala que Deus é o mesmo hoje e sempre, e será eternamente. Eternamente. No presente e no futuro. Né? Deus preexiste a criação do universo. Antes que os montes nascessem, e os montes, irmãos, é como se fosse bebê para Cristo. Bebês. Uma pedra do Abiduru, né, Jacques? É como se fosse uma pedrinha para Cristo. Uma pedrinha. Nós, quando a gente viaja, uma nova viagem mais que eu, às vezes, chega faltando uns 50 minutos lá, já tem aquela pedra imponente. Aquilo para Deus é uma pedrinha minúscula. Viu, Joaquim? Uma pedrinha minúscula para Deus. Antes que se formasse o mundo de eternidade, tu és Deus. Deus já existia tudo antes disso. Ele já existia. Ele é atemporal. A vida dos homens está nas suas mãos. A minha vida e a sua. A nossa vida está 100%, irmãos, nas mãos do Todo-Poderoso. Nós precisamos dele para nascer, precisamos dele para viver, precisamos dele também para morrer. Dependendo de Deus toda hora, todo minuto, todo segundo. Se o sol aproximar um pouquinho da terra, não fica ninguém vivo, não nos suportaremos do calor. Se ele afastar muito o sol, haverá muito frio, vamos morrer de frio.
está nas mãos dele. Todas as coisas estão nas mãos dele. Esse Deus que nós servimos, esse Deus para o qual nós estamos cultuando hoje, tudo está nas suas mãos. Tudo ele detém o poder. E a quem todos dá a vida, como Deus é eterno. Para ele 1000 anos é como o dia que se foi e como a vigília da noite. Irmãos, quando fala em vigília, né, a gente lembra aí das senhoras e das SAF, né? Viu, Ronaldo? Elas dão um show na gente às vezes, não dá? Sim ou não? Dá, né? A gente tem que tomar um pouquinho mais de vergonha, viu? Eu também me incluo essa parte aí. Que hora começa a vigília? A vigília da noite começa às 6 da tarde, amém? Vai de 18 até as 21. Depois de 21 até meia-noite. Meia-noite às 3 da manhã. E terminando de 3 da manhã às 6 da manhã. 1000 anos para Deus, como fosse 3 horas, irmãos. Está aí a palavra vigília. Viu, minha irmã? 1000 anos para Deus, como fosse 3 horas, meu irmão. Está pensando nisso? Um milênio, como fosse 3 horas para Deus. 3 horas. Está aqui, pesquisa lá. 3 horas. Que poder é esse, Ronaldo? Que poder é esse, irmãos? 1000 anos, como se fosse 3 horas para Deus. Só 3 horas. Em segundo lugar, a mortalidade do homem. Se Deus é eterno, o homem é vulnerável, mortal. Deus não morre, é o eterno. Nós fomos feitos do pó, e ao pó vamos voltar. Formado do pó, e ao pó voltará. Ao pó voltará. O homem é totalmente dependente de Deus. O Senhor o leva como um frágil objeto, arrastado numa corrente. Aí eu tenho que recordar dos irmãos aquela tragédia de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Quantos eram ricos? Quantos tinham tudo e hoje não tem nada? A água veio e levou tudo. É isso que está falando aqui, ó, arrastado numa corrente, meu irmão. Tinham muitas coisas, não tem nada hoje. Poderiam readquirir. Talvez aquela geração que foi o dono da posse, pela idade, não vai nem conseguir mais ter. Os filhos continuarão, eles não verão, porque o novo crescimento vai durar um tempo. Então, irmãos, é isso, a fragilidade nossa é como uma corrente de água. Quem mora, infelizmente, temos alguns irmãos nossos, né, que moram perto do rio, vem enchente, leva tudo, carrega tudo. É assim, está falando aqui, ó. Como frágil arrastado por uma corrente. Seus dias são breves como o sono. Alguém dorme 24 horas? Consegue dormir já 24 horas? Eu acho só o urso, né? O urso dorme muito mais, né? Ele fica hibernando, não é isso? Não é isso? Né? O urso dorme muito mais que 24 horas. Nós dormimos com sono aí, quando não tem interrupção, quando não tem. 7 horas, 8 horas. O jovem dorme mais, viu? Ele não tem grandes preocupações, né? Deixar ele dormir até a hora do almoço. Acorda, menino, para almoçar. Dorme até meio-dia, ou até a tarde, né? Mas nós não. Então, está falando aqui, ó, né? Seus dias são breves como sono, seu vigor é passageiro como uma flor, de madrugada viceja e floresce, mais tarde murcha e seca. Murcha e seca. Vamos atentar mais para isso, valorizar o que tem que ser valorizado. As pessoas que estão ao nosso redor, quanto tempo a gente perde, né? Não podemos ter qualidade mais de tempo, né, Regatos? Ter um tempo mais de qualidade com a esposa, o esposo, com os filhos com os pais, viu? Também, né? Ter essa qualidade. Quantas vezes você tem certeza que não tem pai, como eu também não tenho nem pai nem mãe? Quantas coisas eu queria dizer, não disse, não posso dizer mais, eles não vão me ouvir, não está conosco mais. Então você que tem o seu, aproveite, ame mais. Você, pai, mãe, ame mais seu filho, ame mais seu filho. Abraço mesmo. Né? E como bom ser abraçado, abraçar e ser abraçado. Em terceiro lugar,
acompanhando aí? Tá? Pecaminosidade do homem. O homem não é apenas vulnerável, é mortal. Aqueles homens do passado viviam muitos anos, né, Jades? Pode falar em 900 cacetada de anos, né? Nós vamos ver pecando tanto que Deus foi, vou reduzir esses homens na terra. Não é melhor? Vou reduzir esses homens que vivem na terra, são pecadores, né? São pecadores que não querem se redimir, mas nós precisamos redimir, né? O pecado, irmãos, é um desastre na vida do crente, na vida do povo de Deus. Nós erramos o alvo, né? O alvo que nós pegamos, o alvo não foi esse, não foi esse que Deus criou nós. E olha, eu te digo mais, digo para mim primeiro: o nosso pecado, as ocultas aqui na terra, ele é estampado lá no céu. Nosso pecado oculto na terra, no céu ele é visto. No céu ele é visto, é estampado no céu. Isaías fala no capítulo 59: eis que a mão do Senhor não está encolhida e não possa salvar, nem o cego, nem o surdo seu ouvido para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. O pecado faz isso, cria uma barreira, cria muros entre eu e meu Deus, você e o seu Deus. Nós temos que criar ponte, e sentido mão dupla. Eu lendo a palavra, Deus falando comigo, e eu orando, falando com Deus. Essa via dupla jamais poderá ser impedida por causa do pecado. O pecado nós temos que abandonar. Eu sei que é uma luta constante, o espírito e a carne, mas Deus nos dá graça para resistir a esse pecado. O homem é consumido e perturbado pela ira de Deus. As iniquidades dos homens são expostas diante de Deus, e até seus pecados ocultos são manifestos aos olhos dele. Quarto lugar, a transitoriedade do homem. Os dias do homem são turbulentos aos seus anos, acabam-se como um breve pensamento. A velhice chega rápido, nesses anos chegam também a canseira e o enfado. Irmãos, nós podemos dividir aqui 4 aves, tá? 4 aves. Às vezes nós, igual ao gavião, se alimenta de qualquer coisa. Segundo, igual a águia, ela é seletista, entendeu? Ela escolhe o que vai comer. Terceiro, papagaio, mais fala do que come. Quarto, com dor aqui, com dor ali, né? Qual fase você se encontra? Né? Alguém disse, a Bíblia fala que o idoso é melhor idade. Já viu isso na Bíblia? Já viu isso não? Já viu isso na Bíblia? Não, que é melhor. Não, melhor idade. Nós adquirimos mais conhecimento, né? Mais conhecimento. Então, nem bem o homem pousa nos pés da terra e já voa para a eternidade. Passa rápido, passa muito depressa. Né? E quando passa? Nesses dias corridos da nossa vida, o homem pega contra Deus e suscita a sua ira, de novo, chamando a nossa atenção, para que nós não venhamos a suscitar a ira de Deus. Por isso, carece de sabedoria para contar os seus dias e alcançar um coração sábio. Né? Nós precisamos ter um coração sábio. E a sabedoria só nele nós iremos obter. Só nele. Sem ter um coração sábio. Em quinto lugar, a súplica do homem. Moisés, consciente de sua vontade, tinha noção clara da realidade dele. Pecaminosidade e transitoriedade, clama pela misericórdia divina, sem necessidade de ser saciado. Irmãos, o homem, Deus colocou a eternidade no coração do homem. É por isso que ele vem. Nós sentimos sede dele, temos sede de Deus. O homem pode ser o homem mais
poderoso dessa terra. Mas se ele tiver Deus, há um vazio no coração dele, do tamanho daquilo que ele adquiriu, a mesma proporção, por causa da eternidade que foi Deus colocou no coração dele. E só ele pode saciar, só ele pode ir lá e trazer paz a esse homem derrubado, esse homem que não tem paz. A fim de cantar de júbilo ao Senhor e alegrar-se durante seus breves dias sobre a terra, o poeta roga a Deus para alegrá-lo na mesma proporção e pelo mesmo tempo que foi afligido por ele. Não há aqui um desejo, né? A mesma forma que ele se afligiu, ele requer que Deus o sacia, ele anseia a alegria na mesma medida que suportou a adversidade. É por isso que muitas vezes alguém chega para nós às vezes e pergunta: você parece que não tem problema? A gente fala: nós temos muitos problemas, igual os seus, mas eu tenho um Deus que falou, garantiu que vai me ajudar a carregar. Meu fardo é leve. O próprio Cristo, né? Está em Mateus 11:28, né? Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Meu fardo é leve. Então, ser crente não é peso, ser crente é ter virtude, ser crente é ter qualidade, ser crente é ser resgatado das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que ele fez conosco. Andávamos todos perdidos, ele nos achou, ele nos encontrou. Ele nos encontrou. Moisés estava vestido acerca da onipotência de Deus, contrastada com a fragilidade humana, da eternidade de Deus, contrastada com a transitoriedade humana. Moisés inicia o seu salmo com uma declaração e conclui com uma súplica. Qual que é a declaração? Primeiro verso, pode ajudar. Isso. Senhor, vamos juntos lá? Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Isso é uma declaração de Moisés. Vamos lá para o último agora, de novo, por gentileza. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das tuas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. É Deus contando conosco. É Deus nos agraciando. É Deus fazendo de nós o seu instrumento. É isso que Ele requer de cada um de nós. Sejamos instrumentos na mão desse Deus que é todo poderoso.